Continuando, mais um uso do vetor, tá? A gente vai fazer aqui uma simulaçãozinha de chuva. Então a gente chama de rain, a nossa janelinha, tá? A gente vai fazer aqui simples gotas de chuva, que eu vou chamar de rectangle shapes, tá? Drop. Ele vai ter essas características, ele vai ter uma largura 1, comprimento 10. E ele vai ter essa drop rotate 30, tá bom? Ou seja, ele vai vir aqui na diagonal. Esse rectangle shape ele vai rotacionar 30 graus. Mais uma vez aqui usamos o vetor, né? Então o vetor é o coletivo, eu chamo um nome no plural, então eu vou chamar de drops. Que tipo de vetor? De rectangle shapes, ou seja, ele é um container de rectangle shapes, tá? E o drops no plural, pushback, drop no singular, tá? O que isso quer dizer? Mais uma vez, a função pushback é como se a gente colocasse para dentro um objeto. Então a gente usa o objeto daquele vetor e a função pushback coloca novamente aquele objeto para dentro do vetor, tá? Mais uma variável aqui, drops Paul timer, que é o nosso auxiliar para definir o ritmo, a cadência com que a gente quer que chova. Além disso, eu vou chamar uma variável integer que eu vou chamar de 30, tá? Por quê? Porque como eu quis que o drop ele viesse num ângulo 30, eu vou fazer um float angle A dividido por 90. 30 dividido por 90, exatamente 1 sobre 30. 1 sobre 3, perdão. Tá? Com isso, usando seno e cosseno, a gente consegue deixar aqui a nossa gotinha de chuva cair na diagonal. Então, mais uma vez, o drop spawn timer ele sempre vai aumentando, né? E conforme ele for crescendo, quando ele for maior ou igual a 200, um drop no singular vai se posicionar, tá? No caso, ele vai se posicionar lá em cima na tela, na posição y igual a 0 e na posição x de modo random, de acordo com a largura da tela, tá? E esse drop, ele vai entrar dentro do drops, né, que é o nosso vetor, e vai cair. A gente vai definir aqui o movimento mais para baixo do drops, e com isso, o drop que estava dentro do vetor é usado, a pushback coloca um novo drop para dentro do vetor que vai ser utilizado novamente, e assim infinitamente, de modo que a gente tem uma chuva contínua, tá? O que vai definir a cadência da chuva, o ritmo da chuva, é exatamente o drops Paul timer, tá bom? Então aqui o drop, eu sempre vou posicionar ele lá em cima, de modo random, em qualquer largura, mas lá em cima, e aqui o pushback, tá? E quando o drops Paul timer for maior ou igual a 200, não esqueça de colocar o drops Paul timer igual a 0, para ele reiniciar, né? Aqui, se você quiser fazer mais chuva, uma chuva mais intensa, é só diminuir o valor do drops Paul timer, tá? E aqui o movimento do drops no plural I, por que I? Porque são vários drops, né? Porque a essa altura ele já vai começar a fazer vários drops. Então, sempre que o I for menor que o drop size, por que drop size? Desculpem. É exatamente por isso, porque é o tamanho dos objetos lá dentro do vetor, tá? Então, sempre que a gente tiver mais um objeto no vetor, a gente vai adicionar um i, tá? E aqui o nosso move. Tanto o move x quanto o move y, ele vai depender sempre aqui do seno e do cosseno. Um resumo rápido aqui, né, só para a gente relembrar, sobre seno e cosseno. Então, a gente tem um círculo unitário, né? A gente vai ter um ângulo qualquer. Aqui a gente vai ter a base, o cateto do cosseno, e aqui o cateto do seno. Ali em vermelho, tá? Transportando ali para o eixo Y, é ali onde eu coloquei seno em vermelho. Aqui o nosso ângulo. Nesse caso vai ser um ângulo de 30, mas poderia ser qualquer ângulo que você queira, né? E vocês percebam, quanto maior o ângulo, maior vai ser o seno e menor vai ser o cosseno, né? É por isso que o seno de 1, como se fosse 90 graus ali, é igual a 1, e o cosseno é 0. E o seno de 0 é igual a 0 e cosseno é igual a 1. Então aqui, por exemplo, se fosse esse ângulo, por exemplo, o ângulo beta, tá? Esse em azul. Como ele é um ângulo muito mais agudo, né? Um ângulo menor do que o A, o seno dele é menor
e o cosseno é maior, né? É sempre essa dinâmica, só para a gente relembrar, tá? Então, esse seria o seno do ângulo beta, muito menor que o seno do ângulo alfa, e o cosseno, tá? É por isso que a gente define aqui. Por isso que o nosso ângulo sempre tem que estar de acordo aqui com a nossa rotate, que eu coloquei, defini ali no início, para ficar coerente, né? Para o ângulo se movimentar coerentemente com a figura. Então não adiantaria eu ter um drop a 30 graus se ele não se movimentasse também a 30 graus, né? O desenho e o movimento, eles têm que ser coerentes, tá bom? Aqui está o nosso ângulo, né? O ângulo vai ser igual a 1/3. É por isso que a gente colocou aqui um drop rotate de 30. Ou seja, o desenho do nosso drop, ele tem que ser equivalente ao nosso movimento. Por exemplo, se a gente não define aqui um movimento X, a gente só define um movimento Y, ele só vai para baixo, né? Olha o que acontece. Não faz tanto sentido, né? A gota de chuva está rotacionada em 30, né? Mas o movimento dela está indo para baixo. Então não explicaria porque ela teria esse desenho, né? Fica incoerente, tá? É por isso que o desenho do sprite ou do rectangle shape, ele vai ter que ser coerente com o nosso movimento. Nesse caso aqui, definidos pelo cosseno, tá? E o cosseno do nosso ângulo. Pronto, tá? Então ele não vai só para baixo, ele também vai um pouco para a esquerda. Ele se movimenta tanto em termos de y quanto em termos de x.